Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um ícone dos anos 90 que, bom, a gente vai conversar, vocês vão entender tudo. E também DJ Johnny Luxo. E aí, Johnny, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo, e você? Como você tá? Quanto tempo? Pois é, desde a última não gravação. Tô brincando. Johnny, sabe o que eu me lembro? Quando O quê? você apareceu na Nation Disco Club, que foi a primeira vez que eu te vi. Eu era hostess. E você ia com umas plataformas gigantes, assim, que eu acho que você ficava à conta do Eloy, assim, que você era. Como que você apareceu lá? Eu lembro que eu tinha uma turma de amigos mais velha que frequentava a Nation e me levaram lá para conhecer. Falavam assim para mim, Johnny, você vai adorar, tá, 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 tá. Falei, tá bom, vamos lá. E na época eu era meio fã do Delight, e aí meio que me vestia meio no mesmo estilo, tal, tinha coisa das plataformas e tudo mais. Enfim, era coisa da época. E aí eu lembro que o Nation foi meio que um dos primeiros lugares que eu comecei a sair. Mas você se inspirou também no Eloy um pouco, né? Que era um dos hosts. Ah, não, também. O Eloy, eu conheci ele depois que eu comecei a frequentar a Nation. Até então eu não conhecia ele. Ah, E aí, obviamente, ele acabou me inspirando depois em algumas coisas. Principalmente na coisa de Paetê. sim. Muito bafo. E lá no, na Nation, você. Como que veio? Quando você chegou lá, você falou, uau! Assim, o que rolou? Assim? Eu, tipo, gostava da música, porque meu lance, quando eu saía, quando eu saio, né, até hoje é a mesma coisa, eu saio para ouvir a música e ver as pessoas. Tipo assim, eu não saio com outro intuito, porque a maioria das pessoas saem para beber, encher a cara e pegar alguém. E eu não fazia isso na época. Eu saía basicamente para ouvir música e dançar, e ver as pessoas, e ver o que elas estavam vestindo. Tipo um bom menino, né? Muito Tipo bom. um bom menino, exato. Bom menino, é. Um Até bom hoje, menino bom que eu menino, era. né? Hã? Hã? Um bom menino Não que eu é era. que você era, mas você continuou um bom menino, né? É, de certa forma. E daí da Nation, já migrou para o Kravitz ou teve um retrô no meio? Como que foi? Ou foi massivo? Não, da, Conta. da Nation teve o Massivo. Porque E a aí, Nation meio que fechou e abriu o Massivo. Aí eu comecei a frequentar o Massivo por conta do Mauro, porque o Mauro era da Nation. Então, assim, basicamente eu na época considerava o Massivo como uma continuação do Nation. e aí você ia todo fim de semana? Ia todo final de semana, ia tipo de quinta e sexta. Eu nem lembro os dias que eu ia, mas eu lembro que eu ia sempre às quintas-feiras e acho que aos sábados, ou não, ou sextas, enfim. Mas eu ia toda semana. E quando que rolou o Kravitz? O Kravitz foi na sequência do Massivo, porque o Massivo inaugurou no final de 91 e o Kravitz inaugurou na metade de 92. E aí eles já chamaram você direto para ser Já o host? Nenê, que era o que estava coordenando tudo na época no Kravitz, me convidou para fazer a porta junto com a Kátia. E aí milhões de coisas aconteciam naquela porta, né? Algumas eu tenho Exato, era lembrança. muito engraçado. Conta os casos aí. Nada, que a gente, todo mundo passava pela gente, então a gente tinha que lidar com situações do tipo pedir documento para pessoas que supostamente fossem menores de idade, coisas que hoje em dia um segurança faz antes de chegar na mão da pessoa que está lá na porta. E só que na época não tinha isso, a gente era meio tudo na gente. Tinha um segurança lá, mas assim, a pessoa vinha diretamente falar com a gente e a gente tinha que resolver tudo, os pepinos. Então, às vezes chegava uma pessoa muito alterada, bêbada, aí a gente tinha que lidar com isso também. Então, tinha gente que às vezes não queria pagar, e dava aquele texto, porque eu sou amigo de fulano e de Beltrano. Aqueles clássicos de porta, né? E aí você Enfim. ficou quanto tempo como host lá? E eu fiquei.
sei lá, acho que uns 9, 10 meses, porque daí depois eu comecei a trabalhar num outro lugar, e aí o Henrique entrou no meu lugar. Lembra do Henrique, que depois virou Lembro, Georgia? sim. Então, tem isso. E que sumiu, né? Depois, ninguém Ele foi sabe para a nada. Europa, ele Ah, foi para a Suíça, se eu não me engano, e depois acho que não voltou mais, ficou por lá. E aí não tive mais notícia. entendi. E quando que você conheceu o Alexandre Herkovich? Eu conheci o Alexandre em 91 no Universo em Desfile, que era o meu trabalho durante o dia. Ah, você chegou a trabalhar no brechó, que incrível. Isso, eu trabalhava lá com o Marcão, com a Sônia, que eram deles a loja. Sim. E aí, aí essa coisa com o Alexandre começou nessa época e tá rendendo. Mas assim, daí já rolou algum tipo de trabalho com o Alexandre ou você modelou para Não, ele a depois? gente primeiro se conheceu, ficou amigo. Ele estava fazendo o desfile de formatura dele na Santa Marcelina. Aí daí durante esse processo ele me chamou, você não quer desfilar para mim no meu desfile de formatura? E aí eu falei, claro, vamos. E aí foi. A coisa do desfile meio que começou daí. Mas daí você desfilou para outras pessoas ou só para ele? Não, eu desfilei para outras pessoas também. E ele também não foi o meu primeiro desfile. Antes dele, eu fiz um trabalho para Regina Guerreiro na época. Ela estava fazendo um desfile de streetwear de uma marca de tênis. E aí ela me convidou para desfilar. E era na época que eu trabalhava no Universo em Desfile também. Ela me viu lá e rolou esse convite. E é desde a época quer dizer, época da Nation, mas assim, depois da Universo Desfile que você começou a criar aqueles modelões que você usava nos É, não, os rolês? modelões eles já tinham desde sempre, antes da Universo Desfile, já na época da Nation, porque assim, eu saía sempre produzido, então não teve um momento que assim, eu fui na Nation de calça jeans e camiseta. A primeira vez que eu já fui super montado. Tanto que eu nem tive problema porque geralmente as pessoas me pediam bastante documento por conta da cara de baby na época. E aí, tipo, como eu tava sempre super montado, meio que passava batida essa questão do documento. Na época e atualmente, né? Continua com essa cara de baby para sempre, né? Não, a cara tá médio agora, deu uma. Ah, tá nada. Eu também. As pessoas falam, nossa, você tem quantos anos? 40? Eu falo, não, 55. Tipo, eu falo, ai, obrigada, né? Eu tô um pouco gorda, né? Tô gorda, mas assim, que eu quero dizer, a carinha tá Entendi, boa ainda, redonda. sabe? A pele tá boa, assim. Você também tem Ah, a essa pele tá também, né? ótima mesmo. Obrigada. A sua também. Obrigado. E então, aí conta mais. Depois disso, o que que aconteceu? Ah, então, aí depois que eu saí do Senhora Kravitz, eu fui trabalhar no Colômbia, porque o Colômbia rolava umas noites de segunda-feira, na verdade a semana toda, só que daí tinha umas noites que o nosso público frequentava, que era de segunda-feira e sábado. E aí eu lembro que eu fui fazer porta lá, e num outro lugar na Consolação, que era depois do Malícia, que era antes da Bebete, quando ela fez latino, para deixa eu lembrar. Isso é. Em 93 abriu um lugar onde depois abriu o latino que se chamava Shelter Club. E aí eu fui fazer a porta desse lugar também às sextas e sábados. Eu acho que eu era da chapelaria nesse lugar também, não era? Teve algum lugar que a gente trabalhou juntos e muito pouco tempo. Ai, pode ser, porque esse lugar durou pouco. Ele não durou nem. Acho que durou uns 8, 9 meses. É. Aí logo depois meio que o lugar fechou e aí, sei lá, alguns meses depois abriu o Latino. Daí do Latinos também trabalhava no Não, não, do Latino? Latino não trabalhava. Entendi. E, e daí depois vai contando que eu tenho umas perguntas para fazer, mas é depois, o do depois. Então, depois disso, tá, em paralelo a isso continuou a história de moda, ah, começaram a rolar os desfiles, tipo Morumbi Fest, não,
Fito Ervas Fashion, que depois virou Morumbi Fashion, até virar São Paulo Fashion Week. Aí eu Uhum. fiquei nesse rolê todo, nas três fases. Deixa eu lembrar. Aí a questão daí noite, eu continuei fazendo coisas com o Mauro Borges, porque daí ele foi migrando, ele saiu do Massivo e aí ele foi migrando. Ele abriu Disco Fever também nesse mesmo lugar depois do Latino. Ele ficou um tempo nesse lugar, depois ele foi para Avenida Ibirapuera, onde era Gentes, ficou um tempo lá. Ele também funcionou uma época na Bela Sintra, naquele lugar que chamava Rave. Deixa eu ver que mais. Não necessariamente nessa ordem, mas teve esses três lugares. E deixa eu ver. Não, primeiro foi na Rave, depois foi na Ibirapuera, depois foi na Consolação, onde ele abriu a Disco Fever, exatamente, foi essa a sequência. E aí isso já era 90 e, sei lá, 97, 98. Mas daí, quando você ia com o Mauro, que você está dizendo, você ia como DJ, como Não, não, host? ia como hostess, ia para fazer Ah, porta, eu não tocava ainda. entendi. E aí, quando que você começou a tocar? Então, daí nesse lugar na Consolação, já em 97, 98, o Mauro me perguntou assim pra mim: você não quer tocar uma noite como convidado? Eu falei: claro, vai ser ótimo. Aí eu toquei como DJ convidado, e aí foi super bacana, e aí depois disso começou a rolar. E daí, assim, eu lembro que eu fui fazer um evento fora de São Paulo como DJ, depois dessa história do Mauro. E aí depois abriu o Ultra Lounge na Consolação também. E lá eu também comecei a fazer noites tocando. E E aí a até, coisa do DJ engrenou. até se apresenta só como DJ, mas já fez de tudo um pouco na vida, né? Assim. Exato. Nessa questão de noite eu comecei fazendo porta. Aí depois da porta migrei para a cabine. E até hoje estou. E tem uma coisa sua que é característica, que são antes de ter a palavra meme, né? Tipo assim, você soltava uma palavra que pegava e tipo, eu não sei se eu sei falar direito se é charume ou churume, mas eu sei que Ai, tipo Charufe. charufe é tipo pegava um bagulho que você falava assim, ficava, né? Todo mundo falava isso, né? Eu não sei, porque como eu fazia a porta e todo mundo passava por mim, eu falava com todo mundo. E assim, nessas micro conversas, a gente sempre usava muita gíria, enfim. E eu tenho esse vício com as palavras. Então, em determinado momento, eu tô lá falando a mesma palavra o tempo inteiro. E aí, de tanto eu falar determinadas palavras, as pessoas começavam a reproduzir. E aí meio que pegava. Aí teve outras Acontecia palavras? isso. Hã? Hã? Não entendi, desculpa. É essa coisa de repetir a palavra tantas vezes que as pessoas começavam a falar também. E aí pegava. E A quais questão do outras? meu, a questão do meu nome mesmo foi por conta disso, porque assim, por que é Johnny Luxo? Porque eu falava muito luxo uma determinada época. E aí as pessoas associavam, ai, cadê o Johnny? Ai, qual o Johnny? O luxo, porque eu falava luxo constantemente. Que ótimo. E, É. e quais outras palavras que você lançou no mercado? Eu lembro que na época eu falava muito, sei lá, arrasa, deixa eu ver aqui mais. A história da almôndega. A almôndega era aquela coisa das pessoas se pegando na pista e dançando e se beijando de dois, três. E aí, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, parece uma almôndega. E aí, isso foi um termo que pegou na época também. Sim, E legal. vários outros, né? Mas geralmente era bobeira, bobagem de momento, assim. É o que é o meme agora, né? Que chama meme, né? Mas assim, Exato, é uma coisa que viralizava, assim, né? Só que, tipo, você não exato. ganhou, Era o pré-meme, não ganhou royalties nem nada, mas você que inventou o bagulho, né? tipo isso. É.
E aí teve uma época também que, ou ainda tem, na verdade eu não te sigo tanto, mas assim, que tudo que você acha de coisa mais engraçada é retardada mental, você joga na rede, né? Tipo, vídeos Não, então, engraçados. essa fase do Instagram também é meio que. Eu usava muito isso, de postar coisas divertidas, engraçadas, vídeos antigos e coisas de pesquisa mesmo. E aí isso foi tipo, viralizou bastante. Mas aí depois disso, eu reparei que começou a aparecer muitas páginas no Instagram, principalmente, que postavam o mesmo tipo de conteúdo, muitas vezes conteúdos repetidos e tudo mais. E aí meio que eu comecei a ficar com preguiça de continuar nessa linha e comecei a focar na questão das minhas coisas e da minha imagem. E aí meio que eu deixei de lado um pouco essa coisa das coisas engraçadas e tudo mais. Aí eu comecei a focar mais em mim mesmo, em produzir conteúdos relacionados à minha pessoa. E que dão bastante visualização até agora, né? Tipo, as pessoas adoram Sim, ver o sim. que o Johnny vai postar. Tipo isso, porque aí eu mexo muito com essa coisa de imagem, então é relacionado à moda, a personagens, caracterização, então isso é uma coisa que rende bastante. E teve uma época que você e o Alexandre fizeram várias. Ah, aliás, inclusive, vocês foram modelos uma vez de uma campanha do Festival Mix Brasil. Tinha um cartaz que ficava no banheiro do Ah, escritório mas do isso Mix faz Brasil. tempo. Foi anos 90 isso. Nossa, e aí eu ia fazer xixi no banheiro do escritório do Mix Brasil por algum motivo, e estava você e o Alexandre ali me olhando, assim. Eu É lembro um disso. outdoor gigante. Era uma foto da gente dançando. Era. Mas daí, só isso não foi. Assim, teve várias vezes que vocês se maquiaram de, né, se caracterizaram, na verdade, de palhaço, né? Alguma coisa É que, assim. na verdade, essa coisa do Mix Brasil foi porque, na época, a gente fez alguns curtas. A gente tinha uma trilogia de curtas que a gente fazia super-heróis. Hum. Era uma sátira meio de Superman e. Não, de Batman e Robin, uma coisa assim. E aí eu lembro que a gente participou do Mix Brasil por conta disso. Eu, na verdade, já tinha participado antes, ah, porque eu participei de um curta com o Marcos Morseff que chamava Serial Clubber Killer. E Ah, aí ele era um serial killer de clubbers, e aí eu lembro que eu era uma das vítimas. que E legal, que bacana. E você fez outros curtas sem ser esses que você até falou? eu fiz vários curtas, mas eu não lembro dos nomes, eu nem tenho isso. O único que eu lembro bem é o Serial Killer, que foi o primeiro. Depois desses que eu fiz com o Alexandre, que eram três. Mas entre isso entre uma coisa e outra, rolaram outros curtas também. Mas aí eu lembro que teve um curta que eu fiz com o Jackson Araújo, que eu fazia papel de Elvis Presley. E ficou Mas era uma legal, coisa né? super assim, nonsense, trash, enfim. Legal. E você tem um acervo gigante de roupa desde os anos Não, não 90? tenho mais. Eu colecionava roupa, sempre ia acumulando, acumulando, acumulando. Chegava uma hora que eu tinha que dar um fim naquilo, porque ou eram as roupas ou era eu dentro da minha casa. E aí eu sempre acabava fazendo bazares, me livrava de tudo e recomeçava do zero. Mas hoje em dia eu não tenho mais acervo, muito também por conta da pandemia. Durante a pandemia, como eu não trabalhei, eu me desfiz de tudo que eu tinha de roupa e acessório. E aí agora eu estou bem básico nesse sentido. Mas você Dá muito continua se trabalho montando. guarda-roupa, enfim, é um puta trampo. Sim. Mas você continua se montando para ir discotecar. Não como antes, assim, agora são para situações bem específicas, sabe? Então, tipo, geralmente eu tô mais básico para pro day by day das discotecagens, mas quando rolam eventos específicos eu me produzo mais. Legal. E teve Mas não uma é sempre época, uma não. vez que vocês saíram. Ah, desculpa, quer? Não é sempre que eu me monto, não, agora. É bem em situações específicas. Às vezes eu acho que você parou de falar e eu pergunto uma coisa e você.
tava falando, aí eu corto você, desculpa, mas Ai, é por causa do desculpa. delay aqui do negócio. Não, desculpa eu, porque eu acho que é da internet, daí então eu corto você. Eu lembro uma vez que você saiu, ou você era alguma coisa repórter da revista RG, ou vocês saíram na capa, alguma coisa assim. Ah, não, isso foi. São duas coisas. Em 2018, por conta dessa explosão dos memes, eu fui capa da revista Elle, no mês de fevereiro de 2018. E aí era uma edição só sobre memes. Aí, depois disso, eu lembro que a revista ela passou por uma reformulação, porque a Elle fechou no Brasil, mas depois ela foi comprada novamente por um grupo e como que fala, voltou a fazer as edições. E para esse retorno das edições, que ia ser meio digital e meio impresso, eles fizeram também uma história comigo, e eu estava meio de repórter. Era meio uma repórter de cabelo loiro fazendo, anunciando a volta da revista. Mas teve alguma coisa no RG também, não teve na revista RG algum bafo? Não, na RG não. Eu Não, saía tá, bastante então da RG, mas confundi. eu não fiz nada para eles assim de repórter. Entendi. E como que era ser um muso da Erika Palomino na Noite Ilustrada, que tipo, quase toda sexta-feira saía algum bafo seu? Ah, era legal, porque assim, essa época ainda era pré-internet, né? Não existiam redes sociais, não era como era hoje. Então o timing das coisas era diferente, onde as pessoas se informavam e viam as coisas era diferente. Então, assim, tudo era impresso ainda, era jornal, era revista, era televisão. Então, eram esses os meios de você absorver o que estava rolando e acontecendo. E aí, enfim, sei lá, eu perdi a conta de quantas vezes eu saí na coluna dela ou em outras colunas na época, revistas, até mesmo em televisão, em programas, essas coisas. Mas era super legal, assim. Mas o mais legal de tudo isso era você ver o timing das coisas. As coisas tinham uma outra velocidade, um outro ritmo. Não é como hoje, que tudo é meio que acontece agora, e só que depois de amanhã já esqueceram, já, porque já aconteceu outra coisa e assim vai. É. Era aquele momento esperado também, ver aquele jornal na mão na sexta-feira, né? As pessoas se Exato, porque era programavam meio para que, aquilo era meio já. que um guia do que estava acontecendo. Então lá saía, sei lá, os lugares novos, as festas novas, o top hit das músicas. Sempre tinham essas coisas. Falava de moda também. Mas a pergunta era como que era ser o bipelô, uma das pessoas mais importantes daquele jornal, ou não era? Ah, sei lá, nunca pensei nisso. Tipo, nunca pensei nessa questão, tipo, ai, como era ser. Era normal, tipo, a minha vida era a mesma, continuava a mesma, eu fazia as mesmas coisas de sempre, nada mudou por conta disso, sabe? Sempre levei a vida da maneira mais normal possível, mesmo saindo no jornal toda semana. E também nunca Legal. busquei isso. E você, Isso não era um projeto de vida meu, tipo assim, ah, eu quero ser uma pessoa famosa, eu quero ser uma pessoa conhecida, eu quero virar uma celebridade. Eu nunca fui atrás disso. entendi. Simplesmente E aconteceu você já porque eu pensou, era amigo das pessoas e de pessoas que começaram a trabalhar com seus projetos e os projetos aconteceram. Era meio que basicamente isso. Eu também não muito bom. queria a história do E, Alexandre. Eu não podia imaginar que o Alexandre se tornaria o cara mais importante da moda brasileira, entendeu? Mais importante, mais relevante. Enfim, porque quando eu conheci ele, ele estava na faculdade de moda ainda, sabe? Então, e a mesma coisa a Érica. A Érica, quando eu conheci ela ainda estava vendo a história da coluna. A coluna não existia ainda quando eu conheci ela. E aí, quando a coluna de fato começou, eu já era amigo dela. Então, eu também peguei todo o processo dela
do início da coluna até o desfecho. Que bom. Aquela coisa, tudo foi sorte, né? Tem uma frase da moda que nada foi sorte, tudo foi sei lá o quê. Foi tudo sorte, deu tudo certo, que ótimo. É isso aí. Exatamente. É, Quer dizer, eu nem sei agora, se eu seria queria saber sorte, se. porque hoje em dia, olhando para trás, eu acho que eu nem sei se é sorte. Eu acho que essas pessoas trabalharam muito e elas estavam lá no momento certo, na hora certa, no lixo delas. Enfim, tanto um quanto o outro. Foi uma coincidência de encontrar aquelas pessoas, né? E elas se gostarem e, tipo, trabalharem umas coisas legais que eram relevantes para aquele momento aparecerem naquela coluna também, né? Também, também. E assim, eram as coisas mais novas e interessantes que tinham naquele momento. Ninguém fazia aquele tipo de colonismo, ninguém fazia aquele tipo de moda, enfim. Eu acho que também isso leva muito em conta. Era uma Boa. novidade total, de fato. Eu não sei se você sabe, a gente está no YouTube da O Sexo da Palavra, que é uma editora de sexualidade e gênero, mas que também tem um outro braço que chama Editora Vortex, e a gente produz livros. Então, você está mais do que convidado para lançar um livro da sua vida aqui no Sexo da Palavra. Depois a gente conversa sobre isso. Mas aí eu quero saber o seguinte: o que mais você pode ser nessa vida, Johnny? Que mais o quê? O que mais você pode ser nessa vida? Porque você já fez de tudo um pouco, né? Ah, não sei. Na verdade, assim, eu nem penso assim, o que que eu vou fazer agora? Tipo, sei lá. Se você me perguntasse agora do que eu tenho vontade de fazer, talvez faria alguma coisa com cinema, sei lá, porque tudo que eu faço, na verdade, é meio relacionado com imagem. A imagem é o meu prazer, entendeu? Eu gosto de fazer coisas relacionadas à imagem. Então pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser filme. Então eu não me vejo fazendo outras coisas que não sejam dentro desse universo. Entendi. Enfim, E claro, se aparecer um recentemente, né? o quê? Não, pode falar. A não ser que apareça algum convite inusitado para alguma coisa que não tenha nada a ver e eu me interesse de eu querer fazer alguma outra coisa, mas se não for dessa maneira, eu acho que eu não me vejo indo para outro caminho que esse que eu já estou. Entendi. Uma época a gente brincava que a gente ia para o Réus. Naquela época, né? A gente falava que a gente ia continuando indo na balada à noite, que a gente ia com aquele negócio de soro e com as nossas bengalas ia para o Réus, assim, né? Então, tipo, vai discotecar velhinho com a barbinha branca, assim, lá vai lá discotecar com o negócio de soro. Tomara que não, mas eu tô dizendo, assim, na época a gente tirava o sarro que a gente vai continuar na balada mesmo veinho, né? Mesmo, tipo, carregado o nosso Talvez, pessoal talvez, ia talvez a gente não vá cuidar da tanto gente. como antes. É, com certeza. Eu já não estou indo mais, quase. Eu fui no seu, mas é porque também tinha que passar por ali, né? Esses dias que eu fui lá na True Love, mas assim, eu já não saio quase nada, assim. Mas ó, eu queria que você falasse também recentemente você e o Alexandre fizeram o som do desfile do Valério. Como que aconteceu tudo isso, assim? Ah, então, o Valério convidou a gente para fazer a trilha do desfile dele, dessa última edição do São Paulo Fashion Week. E aí ele chamou a gente porque o desfile dele era meio que uma retrospectiva da carreira dele de 30 anos, onde ele ia abordar as coisas mais relevantes e importantes para ele nos 30 anos de trabalho, que seriam tudo que ele viveu à noite, a coisa das travestis, que são muito importantes na vida dele, enfim, a família e tudo mais. Então, os anos 90 seriam a parte fundamental desse desfile dele. E aí, por isso que ele chamou a gente para fazer a trilha. E aí, ele queria uma coisa muito específica, rolou um briefing, ele sugeriu algumas músicas, e aí a gente foi construindo a trilha em cima disso.
E aí foi o que você viu, né? Que foi alguns dias atrás. Lindo, foi lindo, adorei ter visto. Muito bom. E o mais legal de São Paulo Fashion Week atualmente é que você pode ver no conforto do seu lar, né? Porque dá para você Exatamente, sentar no sofá e você vê ao exatamente. vivo. Eu vi o do Isaac ao vivo, assim, achei bafo. Adoro ver os do Isaac ao vivo, mas sentado em casa. A do Isaac, a trilha foi minha também. Ó, legal, gostei muito. Achei bacana na hora. Fiquei pensando quem será que fez, assim. Que bom, Não fui eu, porque bafo. a história do Isaac era uma homenagem à Márcia Pantera. E aí, tipo assim, ele queria só artistas negras na trilha. A gente teve essa conversa das referências, ele me mostrou algumas coisas que ele gostaria, e aí eu sugeri outras para ele, e aí acabou sendo aquilo que você viu no desfile. Uhum, muito lindo. Parabéns. Obrigado. Você, imagina, você agora, atualmente, você é residente de algum lugar? Você pode falar onde que as pessoas te encontram para escutar Ah, seu som? eu toco no Clube Jerome todas as sextas-feiras, já desde de um bom tempo, né? Acho que o lugar já existe há 5 anos, mas daí a gente teve esse ato da pandemia, né? Eu fiquei praticamente 2 anos sem tocar presencialmente, e aí, mas eu continuo lá às sextas-feiras. Toda sexta-feira eu tô lá tocando, com convidados. Dá o Instagram, dá o Instagram do Jerome para quem nunca foi. Eu nunca É, é fui, arroba, mas outras pessoas. é arroba clube.jerome. Legal. Eu a gente vai falar de podcast da pandemia, mas acho que não é necessário, que vocês fizeram na Casa de Criadores algumas coisas, né? Você, mas a gente pode falar um pouco. Você é a Neon e quem mais? Então, o André Hidalgo me falou, vamos fazer um podcast para Casa de Criadores, não sei o que lá, nananana. Eu falei, vamos, para falar de coisas aleatórias e tudo mais. Aí, quando a gente estava conversando, eu falei assim, então, André, você tem que chamar a Neon para fazer, porque eu acho que vai ser legal ter ela no time. Porque daí seriam 4 pessoas. Era eu, o André Hidalgo, o Dudes, que é a pessoa que trabalha com ele na Casa de Criadores, e a Neon. E aí isso acabou sendo o time do podcast. A gente chegou a fazer acho que umas 12 ou 13 edições, se eu não me engano, 13 programas. Cada programa a gente recebia um convidado e entrevistava esse convidado. Então a gente teve desde a Erika Hilton até a Erika Palomino. Todas as épicas, todas foram. É, Só faltou a Erika Malunguinho agora. isso. Mas na Bom, verdade eu a esqueci de gente te... até cogitou a Erika Malunguinho, só que assim, a gente tinha que sempre fazer a gravação conforme a agenda dos convidados. Então tinha esse lance também. Não rolava um convidado, a gente ia para o outro. Sim, eu sei bem como que é. Ô, Johnny, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você quer contar? Tem o livro. Eu tenho um livro que eu lancei em 2018 junto com o Zé Pedro. Hum, A gente fez um livro de imagens, porque assim, eu tive um projeto de festa com o Zé Pedro entre 2016 e 2018. E aí, assim, a gente tocava junto, né? E aí eu falava para ele, Zé, quando ele me chamou a primeira vez, Zé, vamos fazer uma foto de divulgação dessa festa. Ai, vamos. E aí isso virou uma brincadeira. A cada edição dessa festa, a gente se reunia para fazer uma festa, uma foto nossa, para divulgar aquela festa. E aí, no meio dessa história de fazer fotos toda semana, a gente falou assim, por que a gente não faz um livro de imagens? Aí, tipo, a coisa aconteceu. A gente ficou, sei lá, 2017 inteiro fotografando, com todos os fotógrafos que você pode imaginar de moda, todos os maquiadores, todos os stylists. A gente fez um projeto gigantesco e lançou um livro só de imagens da gente. Foi lançado em 2018, chama José e João. que legal, não sabia. Vou tentar É, achar e por aí a aí. gente, a gente começou a fazer um novo material para um segundo livro, só que daí ele meio que ficou meio cansado e acabou desistindo.
porque é Faz só difícil, João né? agora. É cansativo. Faz um chamado só o João agora. E faz pelo sexo da palavra. É, quem sabe, futuramente, assim, até penso em fazer um livro só meu, mas não por agora, porque, tipo, eu acho que eu prefiro ir fazendo material, 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 material. Quando eu achar que eu tenho bastante material, eu vou sentar e vou chamar alguém para me ajudar e fazer uma curadoria em cima de tudo que eu já fiz para fazer um livro. Eu acho que super merece, porque, nossa, tem muita história, muita coisa. Hoje Tem, você tem já falou bastante. um monte de coisa aqui. É Adorei. verdade. Você tem mais alguma coisa para contar que eu tenha esquecido? Ai, que eu me lembre, não. Assim, projetos futuros também não. Porque agora, assim, agora que eu voltei a trabalhar de verdade, então, assim, eu tô trabalhando loucamente. Então, eu não tenho nada nem planejado, assim, eu quero fazer alguma coisa no final desse ano. Não, eu nem tô planejando isso. Meu único planejamento é preencher a minha agenda com o trabalho. Basicamente, para poder recuperar o rombo dos dois últimos anos. Bacana, então, Johnny. Ó, muito obrigada por ter participado. Espero que você tenha gostado também. Desculpa Imagina, ser eu que agradeço o histérico no convite. começo. E a gente te avisa quando a gente publicar e tudo mais. Então, obrigada. Ótimo. E vamos ver se a gente faz a coisa do rádio também. Vamos sim. Eu vou te chamar e depois a gente combina, então. Obrigada, Imagina, obrigado você. obrigada. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Agora a Carola pode entrar. É assim mesmo que fica, e não edita nada e põe. Às vezes ela edita umas coisas. Outro dia a gente entrevistou uma pessoa que eu perguntei da namorada do cara, ele não queria falar. Ela cortou. Mas tudo bem. Entendi. Johnny, se você estiver na sua correria, vai lá, tá tudo certo. Eu já Tá, nem vou. eu tô atento ao relógio aqui. É, tipo, a gente. Tá. Então tá, me avisa quando estiver pronto. Sim, a Carola te avisa. Eu passo seu telefone pessoal para ela também. Ai, Já maravilha. envio, E aí eu tá ajudo na bom? divulgação. Oh, obrigada, agradeço. A gente precisa de mais pessoas visualizando. Ai, maravilha. Então tá bom. Então tá, Obrigada, amor. beijos. Obrigado e boa semana para você. Bom trabalho também, boa semana. Até.